Bem-vindos! Nesta nossa análise, vamos nos aprofundar no pensamento teológico de John Nelson Darby, focando em sua compreensão da salvação. Exploraremos a condição humana diante de Deus, o papel central da cruz e a nova vida que, segundo ele, resulta da fé. Para entendermos bem essa estrutura, vamos seguir uma linha de raciocínio bem clara, em 5 etapas. Começaremos com a condição do homem sob a lei. Avançaremos para a obra da cruz e a justiça de Deus. E concluiremos com a vida no Espírito Santo e, finalmente, uma nova posição em Cristo. Então vamos começar pelo princípio de tudo. Seção 1. A condição do homem sobre a lei. Aqui nos deparamos com o que é apresentado como o dilema fundamental da justiça humana. E aqui já surge uma pergunta central, talvez a pergunta fundamental que Darby se propõe a responder. Ela coloca em oposição o esforço humano e a perfeição que Deus requer, um tema absolutamente central em seus escritos. A visão de Darby sobre a lei é que ela funciona como um padrão perfeito. Ela estabelece a regra ideal de Deus para a conduta humana. Mas, e este é o ponto-chave, ela não concede o poder necessário para que uma natureza falha cumpra essa mesma regra. É um padrão sem a força para alcançá-lo. E essa distinção é crucial. Segundo Darby, o propósito da lei é diagnóstico e judicial. Ou seja, ela revela a existência do pecado, condena o pecador e estabelece as consequências. O que ela não pode fazer, por sua própria natureza, é dar vida, justificar ou transformar a natureza humana. Essa citação resume o contraste fundamental. A lei opera no princípio do fazer para obter a vida. A fé, por outro lado, opera no princípio do crer para receber a vida. São, portanto, apresentados como dois caminhos mutuamente exclusivos. Bem, se a lei revela o problema, mas não oferece a solução, qual é então a solução divina? Isso nos leva diretamente para a nossa segunda seção, a obra da cruz. Um ponto aqui é absolutamente central. A cruz não é vista como um acidente trágico da história ou um mero martírio. Pelo contrário, ela é apresentada como cumprimento do plano soberano e pré-determinado de Deus, um ato intencional para lidar definitivamente com a questão do pecado. E aqui nós chegamos a um termo teológico-chave para Darby: propiciação. A ideia é que o sacrifício de Cristo foi, em primeiro lugar, direcionado a Deus. Ele visava satisfazer as exigências da própria justiça e santidade divinas que foram ofendidas pelo pecado. Esse clamor na cruz é visto como a evidência máxima disso. O sofrimento mais profundo de Cristo não teria sido físico, infligido pelos homens, mas sim a experiência única e terrível de ser desamparado por Deus ao levar sobre si o pecado do mundo. Sendo assim, o que os sacrifícios anteriores do Antigo Testamento apenas apontavam de forma simbólica e temporária, o sacrifício de Cristo realizou de uma vez por todas. Ele proveu, segundo essa visão, uma redenção eterna que purifica não só os atos, mas a própria consciência diante de Deus. A obra da cruz está consumada. Mas qual é o resultado judicial disso para quem crê? É o que veremos na seção 3, a justiça de Deus e a nova posição que ela estabelece. E é importante notar que quando se fala aqui de justiça de Deus, a definição é muito específica. Não se trata de uma justiça humana melhorada, mas do próprio padrão perfeito da natureza e da glória de Deus, um padrão que foi plenamente satisfeito e demonstrado na cruz. É aqui que acontece o que muitos teólogos chamam de a grande troca. É uma transação de dupla face. Por um lado, o pecado do crente é legalmente transferido para Cristo. Por outro, a perfeita justiça de Deus é legalmente creditada ou imputada ao crente. O status judicial muda completamente. O resultado final disso é radical. A posição do crente diante de Deus não é apenas de alguém que possui uma justiça que vem de Deus, mas de alguém que é feito a própria justiça de Deus, em Cristo. Uma coisa é ter uma nova posição legal. Outra, bem diferente, é viver essa nova realidade na prática. Como isso acontece? É o tema da nossa quarta sessão, a vida no Espírito Santo. A resposta está no dom do Espírito Santo, que é apresentado como a consequência lógica e necessária da obra consumada de Cristo. Uma vez glorificado, Cristo envia o Espírito para dar poder àqueles que foram justificados. O Espírito Santo, então, passa a ter funções muito claras. Ele cela, provendo a segurança eterna, ele revela as verdades divinas, ele derrama o amor de Deus nos corações e, por fim,
Ele gera a consciência, a experiência íntima de ser um filho de Deus. A grande ênfase aqui, portanto, é que o Espírito Santo não é visto como uma força impessoal. Ele é o agente ativo que abre o entendimento para os propósitos de Deus e possibilita um conhecimento experiencial do amor de Cristo. Tudo o que vimos até agora, a condição, a cruz, a justiça, o poder, culmina em nosso último ponto, a seção 5, uma nova posição em Cristo, morto para o pecado, vivo para Deus. O conceito de crucificado com Cristo é central, e a distinção que Darby faz é sutil, mas fundamental. O chamado não é para que a pessoa tente morrer para o pecado, mas para que ela se considere como já morta para ele, com base no fato consumado na morte de Cristo. A mudança, então, é total. É uma transição de um domínio para outro. Deixa-se a posição em Adão, sob o regime da lei e da carne, para uma nova posição em Cristo, sob o regime da graça e do Espírito. E talvez não haja um versículo que capture melhor essa nova identidade do que este tão valorizado por Darby. A vida antiga foi encerrada na cruz e a nova vida é, na verdade, a própria vida de Cristo sendo vivida através do crente. E nós encerramos com uma questão que fica para reflexão. Se toda essa realidade teológica é um fato, quais são as implicações práticas para o relacionamento de uma pessoa com os valores e as prioridades do mundo ao redor? Isso nos move da doutrina para sua aplicação diária.